alegria receber vocês nessa mesa, que vai ter o comando do Nuno Hall, do poeta Nuno Hall, editor da Malar Margens, nosso mestre daqui do Instituto Estação das Letras, e ele que vai conversar com os nossos convidados e vai apresentar os convidados. Queria agradecer muito essa parceria já de bastante tempo que nós já temos com o Nuno e a Malar Margens. Agradecer também a Amanda Vital, que está sempre conosco, e a todos os que colaboram. E aos nossos convidados, o Ítalo e o Rogério. Vou passar a palavra para o Nuno e desejar um bom momento. Certamente teremos de informação e de percepção da literatura contemporânea. Bom, obrigado, Suzana. A alegria e o prazer são nossos, né, dessa parceria com o Instituto. É sempre muito bom e enriquece muito o nosso caminho. Bom dia a todas e todos. Bom dia, Rogério, Ítalo, novamente. Hoje nós vamos conversar sobre os novos caminhos dos novíssimos da geração de 21, né? Queria brevemente, antes, só apresentar, para todo mundo já conhece, mas é sempre bom fazer essa breve apresentação, já que vai ficar gravado, Rogério e Ítalo. Rogério Pereira é editor do conceituadíssimo jornal Rascunho, né? Já há muitos anos aí fazendo a diferença na divulgação, na apreciação crítica da literatura e da poesia contemporâneas. Foi diretor da Biblioteca Pública do Estado do Paraná, enfim, repórter, jornalista e autor de Na Escuridão Amanhã, publicado pela COSAC Naif, em 2013. Ítalo Morricone, poeta, professor, crítico literário, de longa trajetória, respeitadíssima, né? Foi professor na UERJ, e tem diversos estudos sobre poesia brasileira contemporânea. Bom, sobre o nosso tema, eu queria propor a vocês que nós partíssemos daquele... Eu acho que existe uma inflexão justamente nos anos 70 que pode explicar um pouco o momento que nós vivemos agora, né? Nos anos 70, sob aquele rótulo da poesia marginal, foram enfechadas diversas tendências, diversos caminhos diferentes entre si, né? E que talvez esses caminhos, nas suas capilaridades, tenham chegado ao nosso presente da maneira como hoje nós nos encontramos, né? Porque nós, sob aquele rótulo da poesia marginal, que era considerada marginal pela sua apropriação dos meios de produção, né? Na verdade, meios de produção e divulgação de poesia, né? Por uma virada de costas natural às editoras, às grandes editoras que não publicavam a poesia que então se fazia, esse rótulo foi amplificado e passou a abrigar no mesmo guarda-chuva poéticas tão diferentes como Diana Cristina César, Francisco Alvim, Chacal, Piva, Geraldo Carneiro, enfim, e toda aquela miríade de poetas que estavam naquela famosa antologia, 26 poetas hoje, e os que não estavam naquela antologia. Então, como é que vocês veem talvez essa translação daquele momento para hoje, e de que maneira ele pode ter derivado no que nós vemos hoje? Ou, se na opinião de vocês, o momento que nos caracteriza é completamente diferente? Fala, Rogério. Fala, Ítalo. Tanto faz, quer começar? Começa, eu começo. Se eu começar a falar aqui, eu falo aqui o dia inteiro, mas te dou a honra. Nós temos isso em comum, Rogério. Quando a gente abre a torneirinha, ninguém mais consegue parar. Vamos fazer um ouvir. Fique à vontade, Ítalo. Oi? Fique à vontade, Ítalo. Obrigado, então. Eu queria dizer que, para mim, é um grande prazer estar com o Nuno e sempre com a Suzana, uma relação de décadas muito antiga, que já passou por vários espaços, inclusive, e também está aqui com o Rogério, que é uma pessoa por quem eu tenho uma grande admiração e que é talvez uma das principais referências em matéria de movimento literário hoje em dia. A voz do Paraná sempre é uma voz muito forte, né? Sempre. E nesse momento, um dos
um dos astros nessa constelação paranaense literária é realmente o Rogério, tanto como criador, como também, digamos assim, um operário, né? Porque eu também me considero um operário, né? Na militância da sala de aula e tal. Bom, quando a Suzana me chamou, o perfil da coisa era um pouco diferente, então agora está bom, porque, inclusive, o Nuno acabou colocando uma questão genérica maior, né? Porque eu coloquei, porque eu, num primeiro momento, acreditei que a gente ia falar assim, dos novíssimos, né? E aí eu falei para a Suzana, olha, eu não tenho acompanhado tanto assim os últimos lançamentos da ficção, porque eu estou assim no meu capítulo final como professor universitário. Eu me aposentei na Universidade do Estado e eu estou num contrato de 2 anos, que está terminando agora, em novembro, lá na Universidade Federal de São Paulo. E aí, há uns 3 anos, o que me fazia, nos últimos tempos, o que me fazia acompanhar muito a produção imediata, aquilo que está saindo no dia a dia da prosa, né? Era o fato de eu participar de várias comissões de concurso. Então, aí você é submetido a uma massa de lançamentos recentes, é muito, muito interessante. Mas há uns 3 anos que isso não tem acontecido comigo, e nesse ano agora, como visitante lá em São Paulo, eu estou muito centrado naquelas questões que muitas pessoas do rascunho têm preconceito contra, né? Que são questões teóricas. Na verdade, nem tão teóricas assim, porque estou nesse momento, ou estava até pouco tempo atrás, muito voltado para a leitura de biografias de escritores, e esse movimento todo de biografias de escritores clássicos brasileiros, né? Que saiu a biografia sobre a Clarice Lispector, do Benjamin Moser, já existia da Nádia Batella Gottlieb, e saiu a da Lilian Schwartz sobre o Lima Barreto. Então, eu que já era apaixonado por biografias, mas essa paixão estava um pouco adormecida, né? Durante muitos anos, ela voltou à tona, né? Então, isso aqui é só para contextualizar, mas eu acho que pelo que o Nuno está falando, ele está convocando a gente para fazer uma reflexão ampla, e aí, a partir dessa reflexão, talvez entrarmos em exemplos de autores, etc. E tal. E aí ele começou por uma praia que eu sinto ser mais a minha, eu nem sei se é ou se não é, mas assim, talvez seja, para mim, é uma paixão originária e é uma prática originária, a poesia, né? E os anos 70. Então, ele está pedindo uma linha do tempo. Ótimo, porque eu adoro linha do tempo e eu tenho uma linha do tempo para te oferecer. Não, mas presentes aqui, isso que nós queremos. Pois é. Você mencionou aí os anos 70, né? Bom, eu para resumir, depois a gente pode especificar questões, né? Para resumir, eu diria o seguinte: eu vejo, sabe, a cronologia dos últimos 50 anos, porque 1970 faz 50 anos, né? 71, 22 fazem 50 anos as comemorações do cinquentenário da Semana de Arte Moderna, né? Para quem fez letras, quem fez faculdade, quem fez letras nos anos 70, isso é muito marcante, porque justamente em 72 eu estava na graduação em Ciências Sociais, mas em 72 foi o cinquentenário da Semana de Arte Moderna. Então, eu sou muito marcado por um momento em que a Semana de Arte Moderna foi monumentalizada, foi definitivamente monumentalizada como grande acontecimento histórico-literário do século XX, mas, ao mesmo tempo, eu sou de uma geração que já viu a Semana de Arte Moderna como uma coisa muito antiga, né? Coisa antiga, de 50 anos antes. Então, eu às vezes, gosto de fazer um pouco esse paralelismo da situação em que a gente se encontra hoje, em que temos os 100 anos da Semana de Arte Moderna, mas temos os 50 anos da poesia marginal.
e de tudo que foi produzido nos anos 70, que, de uma forma ou de outra, tinha uma ligação ou de continuidade ou de retomada. Né? Já são... O Nuno citou Ana Cristina César, citou Chico Alvim, já são clássicas e viraram clichês as interpretações do movimento da poesia marginal, da estética daquele momento, da poesia dos anos 70, como sendo um reencontro das fontes primeiras do modernismo, né? Então, pulando, dando um salto por sobre a poesia mais engravatada, né? A poesia mais engravatada de um Drummond desde os anos 50, quando todo mundo começou a escrever soneto, Ouro Preto para lá, Ouro Preto para cá, e eu estou usando essa linguagem assim um pouco engraçadinha, mas eu tenho o maior respeito, lógico. E também, sobretudo aquela poesia professoral do João Cabral, né? Que eu até hoje me lembro, quando eu comecei a ler poesia brasileira, porque eu tenho uma trajetória meio diferente, porque minha primeira formação em poesia foi mais assim, poesia americana, inglesa, francesa, nos cursos de língua. Então, aí como eu estava conhecendo muito esse tipo de poesia estrangeira, eu resolvi estudar por conta própria, ainda como cientista social, como aluno de sociologia, a poesia brasileira. Mas eu só fui mergulhar mesmo quando eu fui fazer mestrado. Mas eu sozinho, o Cabral foi de uma dificuldade imensa para mim. O Drummond, não. O Drummond ele se comunica muito mais imediatamente com você. Mas, de qualquer maneira, os anos 70 foram lá para trás, né? Foram para Oswald de Andrade, foram para Manuel Bandeira, foram para... enfim, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, o primeiro Murilo Mendes. Né? Então, a poesia dos anos 70 teve esse aspecto marginal, né? Porque ela resolveu publicar a poesia dentro de um contexto também de contracultura, de muita agitação cultural. Né? Estou falando muito de uma cena do Rio de Janeiro, mas que era muito semelhante às cenas em todos os estados brasileiros. Você vai ter um clima semelhante ao clima da poesia marginal do Rio de Janeiro em todos os lugares. Eu me lembro da revista Saco, lá em Fortaleza, a revista Código, na Bahia, e o Paraná sempre tem uma agitação grande nos anos 70. Né? O Paulo Leminski, né? O Paulo Leminski é um elo, né? Entre dois grupos de força, que é o grupo concretista e a coisa marginal. Né? Então, eu vejo assim, os anos 70 como isso. E você tem, nos anos 70, do lado da prosa, uma explosão inacreditável. Foram anos de surgimento de muitos talentos, né? Muitos talentos, e também muito ligado à movimentação cultural. Né? Foi a época em que os escritores jovens, que é algo que nunca mais deixou de acontecer, né? Mas foi a época em que os escritores jovens começaram a percorrer os campos universitários. Né? Então, você tinha eventos ótimos com escritores que estavam começando ali. Antônio Torres, Nélida Pinhon, Inácio de Loyola Brandão, enfim, todos aqueles autores que explodiram nos anos 70, né? Sob a égide do Rubem Fonseca, que naquele momento era talvez a grande aparição na literatura brasileira. Então, são os anos 70. Eu caracterizo os anos 80, para fazer essa linha do tempo, eu caracterizo os anos 80 como um período de consolidação da geração 70. Então, foi um período, por exemplo, Sérgio Santana, né, uma figura dos anos 70. Então, os grandes romances que ele começou a publicar nos anos 80. Então, nos anos 80, você vai ter uma consolidação de uma grande literatura, de uma nova literatura, tanto na prosa quanto na poesia, que é simplesmente uma consolidação das carreiras desses escritores que fizeram os anos 70. Aí vem aquele famoso tema da profissionalização, porque realmente os anos 80 foram um momento de dinamização do mercado literário, né? E vários autores que tinham sido ligados a esquemas ou esquemas alternativos de publicação, ou então esquemas como o da Ática, né? Que tinha as coleções de novos autores, que eram uma política própria, houve, então, uma maior concentração do mercado editorial, um aumento do mercado editorial, uma democratização do Brasil, e esses autores
publicaram suas grandes obras. Eu não fiz assim, nenhuma pesquisa nesse momento, mas você pode pegar qualquer grande autor dos anos 70, qualquer grande autor que estreou nos anos 70 e vai olhar as obras que ele publicou nos anos 80. Você vai ver claramente que os anos 80 são uma década de continuidade, mas novas coisas aconteceram nos anos 80, porque o contexto dos anos 80 ele era complexo, né? Então, aquele clima vanguardista e contracultural ele permanecia vivo nos anos 80, mas surgiu também toda uma nova tendência ligada a essa nova pujança do mercado. Surgiu, por exemplo, os romances históricos, né? O Viva o Povo Brasileiro, do João Baldo Ribeiro, A República dos Sonhos, da Nélia Pinhon. Então, houve um renascimento dos romances históricos, e no campo da poesia, uma demanda por algo mais discursivo, menos poema-piada, né? Menos poema-piada, mas aqueles poetas dos anos 80, eles também publicaram coisas importantes, dos anos 70, desculpe, publicaram coisas importantes nos anos 80. Quando vai acontecer a ruptura? Eu acho que é essa marca histórica. Nela, eu acho que me parece que já está o rascunho nessa ruptura que eu vou colocar agora. Mas a grande ruptura ela vai acontecer nos anos 90, né? Nos anos 90, os grandes autores, aqueles que tinham se tornado grandes autores, surgidos nos anos 70 e se tornaram grandes autores nos anos 80, eles continuavam publicando. Eles praticamente se tornaram os grandes clássicos da nova geração. Mas nos anos 90, você teve uma nova geração, realmente. Você teve uma nova geração na prosa, um número muito grande de escritores, talvez um nome que fique, né, que me surge agora na cabeça, por exemplo, seja do Rubens Figueiredo, mas tem muitos outros, né? Rubens Figueiredo já começou no finalzinho dos anos 80, mas ele é basicamente característico dessa nova emergência. Tivemos também as antologias, né? A Geração 90, né? E no campo da poesia, principalmente na segunda metade dos anos 90, você tem toda uma geração. Eu acho que quando você fala quando falo em poesia, eu reconheço que eu tenho um viés muito a partir do meu lugar, que é o Rio de Janeiro, né? E também a partir de um determinado contexto de relações que, de certa forma, é o mesmo contexto de relações, só que com as suas transformações históricas e estéticas, que vinha lá desde os anos 70. Então, é ali uma imbricação entre Rio de Janeiro, Universidade do Rio de Janeiro, Boêmia do Rio de Janeiro, né? A Boêmia, nos anos 90, deixou a Boêmia literária, que era forte nos anos 70, ela morreu nos anos 80, porque todo mundo foi fazer os seus projetos profissionais, mas ela voltou nos anos 90 na forma da internet. Então, você tem não apenas uma nova geração de escritores, mas você tem sobretudo, um grau de intercomunicação entre esses jovens escritores de novo tipo, né? Você tem uma certa boêmia literária no espaço da rede, né? Então eu acho que nesse momento, né, a partir dos anos 90, e se estendendo pelos anos 00, né? Então praticamente eu divido essa história, essa linha do tempo em duas décadas, 70, 80, 90, 00, e eu acho que nós estamos vivendo a década de 010. Bom, com relação à poesia, tem várias coisas para se dizer sobre a poesia surgida a partir dos anos 90, mas eu vou destacar duas coisas. Uma primeira é o fato de que, primeiro, há uma revalorização que vinha como demanda, mas que se concretiza nos anos 90, do tradicional, né? Então, toda a ideia do poema marginal, que é o poema piada, circunstancial, ou do poema afásico e vanguardista, experimental, toda essa ideia, né, da poesia como
da poesia que interessava como, de alguma maneira, paralela ou contrária aos cânones clássicos, né, da poesia versificada, do poema longo, etc., do poema reflexivo, né? Tudo isso realmente é revertido e passa a haver uma revalorização do soneto, por exemplo, né? E várias formas tradicionais e tal. Na época, eu reagi muito a isso, porque eu vinha de um outro momento, de uma outra geração, de outros valores, então eu reagi muito a isso. Mas eu, hoje em dia, estou bastante pacificado, até porque eu acho que a gente evoluiu no sentido realmente de uma ausência de hegemonia. Quer dizer, hoje em dia, no campo da poesia, né, você perguntou sobre a linha do tempo, eu diria que no campo da poesia você tem descendentes da poesia marginal, pega uma Angélica Freitas, né? Você tem descendentes da poesia marginal, mas você tem poetas que não têm nada a ver com isso, como Alberto Pucheu, e tem uma série de outras possibilidades. Então, a heterogeneidade. Então, nos anos 90, nessa virada da segunda metade dos anos 90, vai haver esse retorno esse retorno ao literário enquanto valor próprio, né? Tanto que eu sou do Rio de Janeiro, quer dizer, aqui o que marcou muito, não marcou apenas o Rio de Janeiro, mas marcou nacionalmente, foi a revista Inimigo Rumor. A revista Inimigo Rumor, apesar do nome dela, ela era igualzinha a Poetry, que era uma revista que a gente lia lá nos anos 60, americana. Quer dizer, ela era uma típica poesia literária, né? A poesia como um jardim isolado de todas as demais formas. Eu que era da geração da Nave Louca, da Pólen, onde a literatura estava sempre misturada com experimentações gráficas ela era poesia e despoesia. Então, nos anos 90, há uma recuperação, que eu acho que é positiva, isso sob a égide da qual nós vivemos. Mas a outra característica muito importante dos poetas que surgiram dos anos 90 em diante é que eles romperam a sua filiação automática com os grandes mestres da poesia brasileira. Então, os referenciais dos novos poetas que surgiram nos anos 90, 00, são os mais variados possíveis, e muitos são estrangeiros, né? Então, um grande movimento, que, na minha opinião, é muito vital na poesia brasileira, é o fato de que novos poetas estrangeiros foram descobertos e foram traduzidos, e isso se tornou muito inspirador e continua sendo um movimento importante no surgimento de novos poetas literários, né? Bom, para também não tomar muito tempo, eu vou falar só um pouquinho, assim, quer dizer, eu não vou nem entrar na questão da prosa, né, porque eu acho que é muito importante também essa questão da diversificação, né, da diversificação regional, né, e eu diria também que a característica central também, tanto da prosa quanto da poesia. Vamos agora, então, chegar logo para 2010, né? E, então, porque o Nuno perguntou como é que eu ligo esse momento atual aos anos 70, então eu não vou de imediato fazer uma ligação. Eu acho que há uma ligação possível, né? A ligação possível no campo da poesia é que a poesia marginal ela estava ligada a uma agitação cultural que era política também contra a ditadura. E nos anos 2010, o que nós temos como uma pressão muito grande, que não esgota o ambiente poético, mas que é uma pressão muito grande, também vem de um movimento cultural de militância marginal, político, que é toda a questão identitária. Então, nos anos 2010, por exemplo, você tem uma parte da poesia brasileira que está vinculada a uma militância política subversiva, digamos assim, contracultural também, ligada às questões identitárias e ligada à política. Então, você pode fazer um paralelo por aí, né? Agora, tem uma diferença imensa, porque nos anos 70, quem pressionava a literatura como modelo, além dos poetas modernistas de antigamente, dos anos 20, era a canção popular. Então, eu sempre repito isso nas minhas... Eu já devo ter falado isso lá na oficina lá da Estação das Letras, quer dizer, eu sempre repito isso. Quer dizer, hoje, a poesia literária brasileira ela está se defrontando com a questão da oralidade, do discurso público, do slam, do rap, não é mais aquele pop cancional. Então, acho que tem toda uma questão da oralidade, certo?
que se vincula com um movimento que pressiona a poesia contemporânea, né? E que pode fazer um paralelo com os anos 70, porque surge no interior ou no espaço de uma cultura de oposição, de uma cultura subversiva, de uma cultura questionadora, sem entrar no mérito, porque realmente as pessoas que estão muito ligadas nos modelos consagrados, elas estão reagindo muito mal a esse tipo de poesia, né? Mas assim também como o establishment cultural reagiu muito mal à poesia marginal, né? Então, para encerrar, porque eu acho que já estou falando demais, para encerrar, eu diria que uma das características, eu tenho algo, eu acho que eu sou muito mais um sociólogo da literatura, um sociocrítico, do que propriamente um crítico literário, embora eu goste daquele trabalho da leitura do crítico literário. Então, eu diria que talvez uma das características maiores da literatura nesses anos 2010 é a quantidade e a qualidade, tanto na prosa, tanto nos romances, quanto nos contos, quanto na poesia. É uma quantidade avassaladora que cria aquele efeito que muita gente fala, que outro dia até estive numa live com o Rafael Zaca, né, que é poeta e crítico, jovens, falou em novíssimo, o Zaca é um novicíssimo, né? Então já tem um clichê, né? Atualmente é um clichê, que é o que diz assim, que existem mais autores do que leitores. Então, realmente, a gente tem essa impressão quando a gente vê o que está acontecendo, tanto em termos de quantidade quanto em termos de qualidade. Porque, por exemplo, a nova poesia brasileira, desde os anos... Depois daquele primeiro momento que foi um pouco confuso, mas a partir dos anos 00, a nova poesia brasileira é uma coisa espetacular, né? Tem uma quantidade de poetas. De repente, a gente virou um Portugal, onde todo poeta é bom, ou então uma Argentina, onde todo poeta jovem é bom. De repente, o Brasil está assim também. A gente tem uma montanha de poetas ótimos, né? Poetas bons, e uma produção ficcional que é incontrolável por qualquer professor ou qualquer crítico literário, né? Ou até mesmo qualquer publicação, como Rascunho e outras, né? Então, eu diria que isso em si é uma questão para a gente considerar, porque, na minha opinião, isso muda completamente a estrutura de como que a literatura é lida, vendida, consumida, né? Para quem que um livro é escrito, quem vai ler o meu romance, quem vai ler o meu livro de contos, né? Outro dia, o meu livro de ensaios ele foi até rejeitado no Jabuti, porque vários ensaios dele já tinham sido publicados antes, né? E eu falo para vocês, o que eu queria, ao colocar o meu livro num concurso, como Jabuti ou qualquer outro, não era ganhar prêmio nenhum, mas era ter a certeza que pelo menos uma pessoa leu aquele livro direito, está entendendo? Então, eu acho que atualmente a gente vive muito esse dilema, assim, né? Porque a gente não sabe muito bem quem que está lendo esses livros todos. E, de vez em quando, você tem um fenômeno midiático, como foi, por exemplo, o Torto Arado, né? Que esse em si já seria um capítulo interessante para discutir a nova literatura brasileira. Mas eu vou encerrar aqui e depois a gente roda de outro jeito. Obrigado, Ítalo. Rogério, então, você podia prosseguir com as suas considerações. Bom, Nuno, Ítalo, um prazer, né? Suzana, convidado novamente para participar desse bate-papo. E eu fui estratégico, né? Eu sou relativamente esperto. Minha mãe falava, você tem que ser esperto na vida, meu filho, para sobreviver. Eu já deixei o Ítalo abrir, assim, porque eu sabia que ele ia fazer um panorama e ia me restar muito pouco para falar, assim. Então, em relação a esse panorama que o Ítalo teceu, e com muita propriedade, assim, porque tem um arco narrativo aí que é interessante, que parte lá dos anos 70 até os anos 2010, e o Rascunho acompanha essa produção literária mais de perto, ali a partir do ano 2000, quando é fundado, né? Então são 21 anos aí de estrada, acompanhando a produção, e o Ítalo tem muita razão quando ele fala agora dessa... Eu tô com uma obra em casa, então se vazar algum ruído aí, a culpa é do rapaz que está instalando forro aí, mas enfim. Mas o que eu acho mais importante é isso, dá para traçar um paralelo talvez interessante da geração marginal e do que está acontecendo hoje na literatura brasileira, que ninguém sabe muito bem o que está acontecendo na literatura brasileira hoje.
Se você perguntar, acontece na literatura brasileira exatamente o que é o reflexo do país. Se você perguntar no que é o Brasil, ninguém sabe responder o que é o Brasil hoje. Você pode falar alguma coisa sobre o Brasil, que o Brasil hoje é um país mais violento, é um país mais racista, é um país mais, enfim, piorou em vários aspectos, e a gente sabe muito bem por quê, mas a gente não consegue definir o que é o Brasil. Ninguém consegue definir o Brasil. Fora do Brasil, o olhar para o Brasil é um olhar sempre preconceituoso, né? Sempre preconceituoso, com os vários clichês que nos acompanham desde sempre. O Brasil é o país do futebol, o carnaval, somos felizes, alegres, andamos pelados, enfim, aquelas bobagens que todo mundo... eu morei fora do país, sei muito bem como é esse olhar estrangeiro para o Brasil. E quem está dentro do Brasil não consegue definir o Brasil porque é uma pluralidade tão grande em relação às diferenças entre o Rio de Janeiro, o Paraná, o Nordeste, o Norte, enfim, a gente sabe muito bem o que é isso. Então, não se define o país, assim como não se define o que é a literatura brasileira hoje, né? Por motivos bastante simples. Assim, se você pegar tentar fazer uma comparação que foi, por exemplo, a poesia marginal, a poesia do mimeógrafo, a poesia dos anos 70, que era uma ebulição, né, cultural, havia uma transgressão, havia por trás daquilo um rito até político, né, em relação à produção. E você vê que muitos daqueles poetas ainda continuam produzindo, por exemplo, mas era muito concentrado também no Rio e São Paulo, né? Você tinha no Paraná o Leminski, você tinha lá em Brasília o Nicolas Berg, que continua fazendo o seu agito lá em Brasília, continua mandando livro, continua mandando semente para as pessoas que ele planta, enfim, eu recebo sempre semente de alface aqui na minha casa, eu sempre planto aqui, enfim, continua fazendo esse movimento que lhe é peculiar. Mas uma coisa que eu acho que é muito importante hoje, o Ítalo já falou basicamente de quais são as características, né, e perpassou ali, em especial, as questões dos anos 70 para os anos 80, que tem muita de verdade nisso, dessa consolidação desses escritores. Os anos 2000 foram muito interessantes naquela virada, inclusive tem a antologia que o próprio Ítalo organizou, e daí várias antologias surgiram de poesia, de prosa, enfim, do Nelson de Oliveira, enfim, a gente acompanhou ali e depois isso acabou murchando, né? As antologias acabaram perdendo essa força e vem um outro momento. O que eu acho importante ressaltar, talvez seja a quebra e a diluição plena das fronteiras, né? No momento em que você tem essa concentração, em algum momento, das grandes editoras, e a gente sempre falava no grande eixo Rio-São Paulo, né, e com razão, hoje há uma diluição completa nessas fronteiras, mesmo que ainda haja uma concentração muito grande, mesmo dessas pequenas editoras. Se você pegar as pequenas editoras e as editoras chamadas de editoras independentes, elas ainda se concentram no eixo Rio-São Paulo, né? Mas há uma diluição das vozes, uma diluição dos espaços. O Paraná é um caso atípico, né? O Ítalo falou ali, o Paraná é um caso atípico, Curitiba é um caso a ser estudado, sempre teve uma vocação para publicações literárias. Aí a gente começa lá com o Dalton Trevisan, enfim, vai passando pelo Nicolau nos anos 80, 90, aí chega no Rascunho, enfim, tem uma tradição que ninguém explica muito bem por quê, né? Mas eu acho que é importante falar um pouco sobre essa balbúrdia que existe hoje na literatura. E existe uma questão que é importante, e o Ítalo levantou, que é quem está lendo os livros que estão sendo publicados. E o Ítalo falou, eu não acompanho a literatura, os novos poetas brasileiros, mas ninguém acompanha os novos poetas brasileiros, porque é impossível acompanhar a produção literária brasileira hoje. É impossível porque há um volume tão grande de produção, e eu sou prova material disso, porque eu recebo caixas e caixas e caixas de livros todos os dias, seja da grande editora, seja da editora média, seja da pequena editora, seja do autor independente, seja do autor que está publicando somente nas redes sociais e tal, que é impossível você acompanhar, porque se você me perguntar qual é hoje a marca da literatura, não existe uma marca, isso nunca existiu, na verdade, né? Mas hoje muito menos. Não existe uma marca que você coloque, a literatura brasileira fala disso. Não fala de muitas coisas ao mesmo tempo. E o que é importante também, além de você não poder acompanhar essa produção, que por um lado é muito bom, né? Porque existe essa diversidade, essa inclusão na literatura. Por outro lado, se nós pegarmos aí é um lado mais pessimista, né? A gente pode ser, com o Brasil, a gente pode ser tudo, né? A gente pode ser um otimista, né, abobalhado, como a gente pode ser um otimista suicida, um pessimista suicida, né? Eu fico ali no meio termo, né? Eu sou um pessimista otimista, né? Então,
em relação a quem está lendo esses livros, a gente vê que não existe quando a gente vê que existe um boom, essa movimentação muito grande em relação aos poetas, aos prosadores, seja nas redes sociais, seja nas editoras pequenas, médias, grandes, enfim. Mas você não vê um aumento no número de leitores. Quer dizer, existe um aumento na produção, existe uma efervescência em relação às novas vozes, existem coisas muito importantes acontecendo nesse movimento literário. Por outro lado, aí no lado pessimista, você não vê um aumento no número de leitores, né? Espero que os leitores, os bons leitores, estejam conseguindo dar conta dessa demanda e dessa produção. Quer dizer, então, um leitor que lia determinado tipo de autor esteja lendo mais autores, mais livros, enfim, e esteja se diversificando como leitor. Porque o número de leitores a gente sabe que não aumenta. Inclusive, a última pesquisa, não sei de onde tiraram aquele número, mas reduziu em milhões de leitores. Né? Não sei se eles abandonaram, desistiram, foram para Portugal, como todo brasileiro está indo, né? Foram ler lá em Portugal, ou morreram, sei lá, né? Ou foram assassinados pelas milícias aí de quem nos governa, não sei o que aconteceu com os leitores, né? Porque leitor é um bicho muito, muito perigoso, né? Nesse Brasil que a gente vive hoje. E hoje muito mais, né? O leitor é um sujeito que tem que fazer do livro um escudo, né? Porque senão ele é assassinado na esquina. Por isso que eu sempre ando com o Dom Quixote na mão, porque é muito grosso, né? Então, até atravessar, a bala atravessar ali, eu tenho uma chance de sobreviver, né? Então, a literatura tem que te salvar de alguma maneira. Mas o que eu acho importante, e não sei se o Ítalo concorda com isso, que existe o movimento social brasileiro, e o Ítalo falou sobre a questão identitária, os movimentos sociais brasileiros são importantíssimos, eles estão sendo representados na literatura. Né? Então, assim, quando nós vemos os movimentos das mulheres por um espaço muito maior, não só na literatura, mas social, e, enfim, tentar diminuir esse machismo que está encalacrado no Brasil, né? Assim, desde que somos Brasil, e aí a gente vê também a questão do negro, né? da tentativa, né? A gente viu a inserção do negro na universidade em governos anteriores, né? Que foi abrir as portas da universidade, e isso que acontece, isso faz o Brasil um país um pouco melhor, né? E no mesmo momento em que a gente vê essa transformação social, política, enfim, do país, a gente vê esse mesmo movimento na literatura. E aí a gente tem as editoras, que eu até falei ontem, tive várias conversas com o Wagner Amaro, né, no itinerário do Sesc, aí, sobre literatura, enfim, e eu disse isso para ele, e ele concorda que não deveríamos ter editoras, né, voltadas para a literatura negra, né? O país ideal seria que a literatura fosse abarcada pelas editoras, independentemente da cor, do sexo, enfim, desses autores. Mas, por outro lado, a gente tem essa consolidação dessas editoras, como, por exemplo, a Malê, a Palas. A gente vê autores negros ocupando um espaço que é de direito, que é importante na literatura brasileira, que é um movimento que vem junto com o quê? Vem junto com a sociedade. Então, esses movimentos sociais, políticos, enfim, do país, eles influenciam de maneira benéfica a literatura. Agora, por outro lado, existe uma questão, e alguns críticos, enfim, são um pouco reativos em relação a isso, é que há uma espécie de criação de novos guetos em relação à literatura também, né? Eu participei de uma pesquisa para um jornal, aí, os 10 livros mais importantes, aquelas coisas que os jornalistas, quando não tem nada para fazer, eles criam lá, os últimos livros mais importantes, os últimos 20 anos, né, para preencher umas páginas, sempre dá uma discussão aí na internet e tal. Mas aí eu vi o seguinte, quem era do movimento que defendia a literatura dos autores negros só citou autores negros. Quem lia, por exemplo, hoje tem vários desses clubes que são muito importantes também, do qual a gente divulga e tal, que é o Leia Mulheres, mas quem foi convidado só citou mulheres. Então, assim, no mesmo momento em que se pede uma inclusão, que eu acho importante de todos os lados, eles mesmos, quer dizer, esses movimentos, né, que são interessantes, acabam excluindo os autores, né, que possivelmente também são interessantes. Então, dentro da própria literatura, há uma tensão, né, que a gente vê, muito motivado aí também. Isso, claro, isso é importante para a discussão da produção literária brasileira atual, né? Mas muito motivado, e essa quebra de fronteiras aí, eu acho que isso é um lugar comum, meio besta que eu vou falar, e todo mundo sabe disso melhor do que eu, por conta das redes sociais.
Não existe hoje, não existe, por exemplo, eu dei um livro para minha filha aos 15 anos resolveu que vai ser uma grande leitora, né? Eu não sei se isso é bom ou ruim, porque eu estou tentando dar os livros para ela ler, ela está sempre reativa. Não, isso eu não quero, eu quero aquele, eu quero aquele. Ela se informa como leitora hoje, tudo bem, é uma menina de 15 anos, achando que a vida é linda, apaixonada lá pelo namoradinho dela, né, cuidando mais do cabelo do que dos problemas econômicos da família, enfim, né? É uma menina deslumbrada com a vida ainda. Mas ela se informa e ela busca os seus livros pelo tal de TikTok. Aí, esses dias eu dei um livro para ela e falei assim, olha, lê esse livro aqui. Ela falou, vou ler esse aqui, pai, está muito bem indicado lá no TikTok, eu vou ler. Então, assim, é um outro mundo que nós, né, que trabalhamos numa pegada um pouco mais tradicional, um pouco mais... Quer dizer, nem tão tradicional, porque se a gente ficar nessa tradição toda, a gente morre sufocado, né? Então, a gente tem que abrir também para essas questões. Então, diluiu-se muito as fronteiras em relação à literatura. Né? Hoje já não existem mais essas fronteiras do grande eixo Rio-São Paulo, que é muito bom, eu acho, né? Então existe uma chegada de autores de todas as regiões do país com muita força, né? É claro que daí esses autores acabam indo para as editoras grandes e aí sempre me pergunto, Rogério, você sempre fala da questão da pluralidade, da diversidade das editoras e tal, mas os autores acabam indo para as editoras grandes. Daí eu falo, mas vocês não podem esquecer que muitos desses autores que estão hoje nessas editoras grandes, que são editoras importantes, porque distribuem o livro, enfim, tem todo um trabalho de marketing e tal, que é importante para o autor, porque o autor fala assim, eu não quero... Todo autor quer ser lido por milhões de leitores, né? O autor que fala assim, não, eu quero ser lido por 50 leitores, é mentira. Todo mundo quer ser lido por muitos leitores, né? O Ítalo acabou de falar que ele queria ser bem lido por alguém, quando escreveu lá no Prêmio Jabuti. Todo autor quer ser bem lido, que seja por um, mas que seja por 1 milhão. As editoras, o que a gente acaba esquecendo é que muitos desses autores, que são hoje autores já consolidados e tal, muitos deles começaram pelas pequenas editoras, por essas editoras que são imprescindíveis, que são editoras que dão vazão para uma literatura que muitas vezes não é absorvida nas grandes editoras. Então, se tiver que fazer um paralelo, uma ponte com a literatura dos anos 70, que é aquela literatura de protesto, enfim, a literatura marginal, de mimeógrafo, hoje a gente pode dizer que essa literatura que está sendo feita hoje é uma literatura que também quer fazer ou transmitir algum tipo de barulho, né? Nem que seja dentro da própria para eles mesmos ali, né? Porque tem poetas, eu acompanho alguns poetas aí no Instagram que tem lá, eles têm 100 mil seguidores, sei lá, 200 mil seguidores, e muitas vezes não estão publicando editora, eles estão publicando no próprio Instagram, e tem uma poeta que se diz poeta de Instagram, e tem lá os seus milhares de leitores, e não está preocupada com um livro que se vai sair pela editora ou não. Então existe uma outra maneira, que seria mais ou menos o mimeógrafo, só que o mimeógrafo que chega a 300, 500, 1 milhão de pessoas, né, com um clique, é muito diferente. Então hoje essa rapidez e essa angústia que me causa, porque eu recebo centenas de livros, né, essa angústia dessa produção, ela acaba se passando para a própria divulgação, porque aí também, como essa divulgação acontece num clique, né, e as pessoas publicam e querem um retorno imediato daquilo, né? Então, essa rapidez das redes sociais, ela acabou também impregnando algum tipo de literatura que para nós, né, não sei, a literatura para mim sempre foi uma coisa, eu me sinto um pouco incomodado nesse espaço, né, até porque eu não tenho nenhuma rede social e tal, por opção, que a literatura sempre foi uma coisa muito lenta, uma coisa muito silenciosa, uma coisa muito íntima, assim, e hoje a literatura virou um movimento dentro das redes sociais, um movimento importante, mas um movimento ruidoso, né? Um movimento barulhento, né? Os autores se colocam muito, e muitos deles têm que se colocar como o próprio personagem, né? Que era uma coisa que não tinha muito isso na literatura. Claro, sempre teve um ou outro aí, né? Faz parte da história literária, sempre foi um personagem, um autor importante, mas sempre foi um personagem, as pessoas sempre ligavam a obra ao autor, enfim. E hoje os autores se expõem tanto que muitos são lidos pelo personagem, não pela obra, né? E a gente tem vários exemplos. Obviamente, a gente não cita nenhum aqui para não ter nenhum inimigo, né? Declarado publicamente. Mas isso faz parte de um movimento que é um movimento que não tem como você identificar, e o Ítalo não precisa ficar preocupado, que você não está há 3 anos sem acompanhar esses novos autores, porque você ficar 2 dias sem acompanhar, uma semana, você já perdeu muita coisa que aconteceu que você não sabe.
né? Então, essa dificuldade ela é inerente ao trabalho de quem faz, quem acompanha essa produção literária atual. Não tem muito, eu acho que eu não acrescentei absolutamente nada a essa discussão, mas assim, o que eu queria dizer é que aquela dificuldade que existia, uma dificuldade entre aspas, da década de 70, que era talvez, e daí você ficava ali o mimeógrafo era uma coisa muito engraçada. Isso da época do Telex, né? Eu peguei o Telex e tal, que já era um avanço. Depois eu peguei o fax, que era um avanço absurdo, né? Depois o e-mail, enfim, vem dali. Mas a questão do mimeógrafo era você fazia uma cópia e aquilo ia se disseminando, enfim. Hoje em dia, e aquilo, sei lá, você fazia 1000 cópias, não sei qual era o ritmo do mimeógrafo, quantas cópias você fazia. O Ítalo pode falar melhor do que eu. Mas hoje, com um clique, né? O mimeógrafo hoje é um mimeógrafo instantâneo, né? Você escreve, publica e aperta um botão e aquilo se espraia para todos os seus seguidores, seus amigos, inimigos, enfim, e aquilo vira uma discussão sem fim, né? E aí eu acho que hoje existe um acirramento dos ânimos um pouco pesado, eu acho, em relação à literatura, em relação, só para encerrar minha participação, né, em relação a isso, existem os ânimos muito acirrados também, porque existe muita... as pessoas leem muito mal. Isso é uma coisa que eu constato. Assim, quer dizer, as pessoas não leem muitas vezes, né? Muitos desses leitores que estão aí nas redes sociais, enfim, participando desse movimento, é muito mais um movimento social do que um movimento de leitura mesmo. E eu vejo cada equívoco, por exemplo, a gente cansou, eu, o Rascunho e outros espaços que eu acompanho, as pessoas não leem o texto. Às vezes elas leem uma frase, leem um título, leem alguma coisa e não leem o contexto, não param. E aí a caixa de comentários, vira uma guerra sem fim. E é um negócio visceral, né? As pessoas acreditam muito em muitas coisas que não são verdades, né? Mas aí a gente vê também, né, e um reflexo disso é o que a gente estava discutindo antes aqui, que é o Brasil hoje, né? As pessoas acreditam em coisas, né, em qualquer coisa hoje se acredita. E na literatura, em alguns casos, os leitores não são leitores. Eles participam de uma ação na qual eles estão incluídos, né? Então não leem com atenção aquilo que deveria ser lido com atenção. Mas eu sou não sou a pessoa mais indicada para falar isso, porque sou uma pessoa muito arcaica em relação a redes sociais. Obrigado, Rogério. Você levantou algumas coisas importantes e em alguns casos, também polêmicas, né? Há um comentário aqui no chat. Você atentou para essa atomização, né? Eu queria só pontuar muito rapidamente para passar para as perguntas, na medida em que o nosso tempo está infelizmente encerrando. A gente tem conversa aqui para 3 horas adiante, mas não vai dar. Que na literatura talvez aconteça um processo parecido ao que aconteceu na música, né? Uma espécie de atomização do gosto também. Assim, a gente tem clusters de leitores com determinadas características que procuram exatamente aquela sua característica de literatura desejada, né? E também esse fenômeno da autorreferencialidade na leitura. Existe um comentário aqui que eu vou buscar aqui do Alexandre, que ele diz: acho natural esse processo de autorreferenciamento dos grupos até agora marginalizados. É preciso marcar posição no meio literário que ainda é muito caucasiano e macho. Sim, isso é fato. A gente tem ainda vivemos ainda e talvez sejamos representantes de alguém que se vê desfocado naquilo que é fisicamente a sua origem, né? Branco, homem, classe média, e, enfim, no meu caso, eu sou branco, homem, classe média, mas eu não me coloco nesse espectro de posição, né? E isso na literatura, enfim, na medida em que a literatura e a poesia são atividades sociais, né, essas atividades sociais pressupõem acomodar esses embates, né, trazer para o seu círculo esses embates que são embates da sociedade, né, como você também colocou, Rogério. Bom, como o nosso tempo, infelizmente, está muito curto, então eu vou passar para as perguntas dos participantes aqui. Só mencionando mais um comentário que foi da Eliane França, dizendo que conta, né? Quer dizer, tem mais leitores, tem mais autores do que leitores.
quem escreve não lê, pois é uma hipótese, né? Que a gente fala muito nos laboratórios e oficinas do Instituto, é isso, que todo poeta, todo escritor tem que ser fundamentalmente um leitor e contaminar esse vício da leitura, né? Vício saudável. Bom, a Úrsula Antunes, ela pergunta: como vocês veem o boom da literatura fantástica e especulativa na literatura brasileira de hoje? Né? Que é uma outra ramificação ainda, né? Além daquelas que foram faladas aqui. Acho que ela está se referindo a um nicho de mercado muito forte, né? Exatamente. Eu acho que talvez o Rogério possa falar melhor sobre isso, mas realmente, quando eu fiz curadoria de Bienal, eu travei conhecimento com esse universo, que é muito interessante pela vendagem de livros e pelo público adolescente, né? Porque eu como adolescente, eu lia esse tipo de coisa, né? Você lê romance de aventuras, ficção, história de detetive. Então, eu tenho romances históricos, né? Eu tenho o maior carinho por esse tipo de mercado, desde que ele se desdobre na formação de um público leitor, né? Aconteceu com Harry Potter. Tantos acadêmicos e aficionados efetivos de literatura começaram lá na sua juventude, lá na sua infância, lendo Harry Potter, né? E claro que quando é uma antologia, aí eu vou bater no peito, que eu acho que a minha antologia exerceu numa certa geração esse efeito. De vez em quando eu estou encontrando um escritor que diz que se apaixonou pela literatura lendo contos da minha coisa, né? Mas eu só vou falar uma frasezinha assim, porque eu acho que o Rogério falou coisas ótimas que vieram ampliar várias coisas que eu tinha dito, mas eu tenho repetido a seguinte fórmula: o problema é que nós estamos passando por uma revolução antropológica, e nessa revolução antropológica, a escrita se torna primeira, primordial e originária da própria leitura, sabe? Porque quando veio a era gutenbergiana, a tecnologia básica era da leitura para poder ler a Bíblia, e nós nos acostumamos com um determinado paradigma antropológico onde só o leitor pertence ao mundo da escrita ou domina a tecnologia da escrita. Então, eu acho que o que está acontecendo é uma inversão e nós talvez não saibamos ainda como lidar com ela, embora quem trabalhe com oficina em bairros populares sabe disso, sabe que na oficina chega um ponto que se esgota a capacidade de expressão das pessoas só a partir da sua própria experiência, e elas começam a querer ler autores. Aí elas vão passar a ler. Então, eu acho que nós estamos passando por uma mutação. E a outra coisa, também pontuando aquilo que o Rogério disse, quer dizer, a figura do seguidor, né? Nós não temos mais um público leitor universal ao qual se dirige a produção de livros. O que nós temos são trilhas e seguidores de grupos, e a nossa grande questão é como é que esses grupos vão dialogar entre si. É uma questão política, cultural importante, né? Mas realmente, o Rogério tem toda a razão. A gente vê isso também na sala universitária, se bem que mais ou menos, porque eu lá em São Paulo estou encontrando um público estudantil bem mais que ataca mais as coisas. Mas a gente vê, li tal livro, só que a pessoa não leu tal livro. Ela é seguidora daquele livro, daquele autor, e ela leu assim uma frase, ela leu um capítulo, ela leu a primeira página e aí já acha que leu. Então, também existe um auto-engano do próprio leitor, que ele acha que ter lido é ter tido contato com aquele universo na rede, né? Então, são coisas que a gente vai precisar enfrentar, mas eu acho que elas são enfrentáveis. Eu sou como o Rogério, eu sou não me acho otimista, mas eu sempre acho que a gente tem que fazer alguma coisa. Eu acho que sempre dá para fazer alguma coisa. Assim, eu sou muito... Eu acho que toda essa balbúrdia, essa algaravia que existe aí em torno da literatura, principalmente nas redes e tal, elas são fundamentais para fortalecer esse processo nosso civilizatório, né? Espero que seja civilizatório, né? Porque o Brasil regrediu tanto nesses últimos anos, aí, especialmente nesses últimos 2 anos, em especial em relação aos ditos seres humanos que aqui habitam, que alguns não são, né? Mas, enfim, não vamos nomeá-los aqui.
eu acho que essa balbúrdia toda que nós acompanhamos, ela é muito importante porque ela gera discussões, gera caminhos, porque ninguém sabe muito bem onde a gente está pisando hoje em dia, né? Assim, em várias áreas, na área da literatura também, o que é muito bom. O importante é que estejamos publicando e estejamos lendo, né? Uns lendo melhor, enfim, isso é de cada um. Em relação à pergunta, à literatura de fantasia, eu também já fiz várias curadorias para bienais, para eventos, enfim, o Rascunho o tempo todo fazendo projetos de leitura e tal. Essa literatura, e aí talvez eu me engane nisso, mas eu acho que eu sou o Rascunho, esse trabalho que nós fazemos é quase que um animal em extinção hoje no Brasil, né? E essa crítica literária que nós fazemos, e é uma crítica ainda muito conservadora, no sentido, né, no bom sentido da palavra, né, do texto mais longo, do jornal impresso, que suja a mão. Minha filha fala, mas ninguém lê esse jornal aí, pai. Tá todo mundo com o celular na mão, tá todo mundo... Eu falei, como não lê? Claro que lê. Eu tenho meus 3 amigos, tem o Ítalo Morricone lá no Rio de Janeiro, Suzana Vargas, eles leem o Rascunho, ou pelo menos mentem para mim, dizem que leem, entendeu? Então, assim, tenho meus 5 leitores do Rascunho, né? Mas assim, eu acho que é uma questão que está em extinção, e aí a literatura de fantasia, a pergunta ela é interessante, porque ela não passa, essa ficção em geral não passa pela crítica literária que nós fazemos. Por exemplo, o Rascunho tem um espaço ali para HQ, tem um espaço para literatura infanto-juvenil, mas assim, e não é por preconceito, é por pura falta de espaço, né? Porque a gente não consegue dar espaço para todo tipo de literatura. O Rascunho tem um perfil que pauta pela literatura, digamos, entre aspas, assim, mais tradicional. Tentando abrir sempre uma brecha aqui e ali e tal. Mas eu acho que a gente está fadado a desaparecer. Essa leitura com mais calma, receber o jornal em casa, enfim, nós temos hoje um exército de leitores que está no site, né? Mais de 50 mil por mês, leitores no site do Rascunho, que eu acho que é um número bem considerável. Mas hoje, por exemplo, a crítica literária ela migrou para uma coisa que não é a crítica literária. Né? Então, essa literatura de fantasia, por exemplo, ela tem milhares, milhões de leitores e muitos autores muito, muito importantes aí na cena literária brasileira, que não passa pela crítica literária tradicional. Não sei se ela passa pela academia, não sei se a academia já absorveu esses autores, não sei se estão estudando esses autores, não, mas eles disseminam a sua literatura, a sua obra, por um espaço que são as redes sociais. E a gente volta para o mesmo ponto que fala. Né, que está se disseminando e está se discutindo a literatura ali. Aí são os canais, são os perfis, enfim, agora vem os vídeos no TikTok, tem vários, né, fazendo sobre literatura, enfim, é uma coisa que é outra coisa, é outro mundo, é um mundo que é um mundo mais, obviamente, mais jovem, mais acelerado, mais em busca das novidades e tal, e ali eles conversam e discutem os seus livros à sua maneira. Né? Muito longe dessa discussão que a gente tem em relação à literatura, né? Que não tem espaço para esse tipo, muitas vezes não tem esse espaço para esse tipo de discussão nessas plataformas que eles usam, né? Porque a gente está num outro ritmo, é como se a gente ainda estivesse nos anos 70 e eles estivessem no ano 2050, né? Assim, e sem nenhum problema, todo mundo convivendo, né? Então há muita diversidade e é uma dificuldade, por exemplo, do Rascunho. O Rascunho, por exemplo, ele tem um Instagram que a gente está ali com, sei lá, 29 mil seguidores. Para a gente aquilo é um absurdo, né? É muito tradicional, é um negócio feito com muita cautela e tal. E assim, aí a gente vê os meninos fazendo coisas aí, falando de livro, falando de literatura, falando de poesia, falando de coisas que tem lá 150, 200 mil, enfim, estão lá fazendo a sua literatura. Mas há espaço para todo mundo. Né? Mas eu não quero ser aí um otimista bastante pessimista em relação a isso, mas essa crítica literária que a gente vem fazendo hoje, e a maneira que a gente divulga, a tendência é que se torne realmente um espaço, um nicho daí, bastante restrito a nós, assim, né? E à medida que formos morrendo, vamos diminuindo, né? Eu já perdi vários leitores do Rascunho aí, infelizmente, nesses 20 anos aí, vários morreram, né? Lamentei muito, e inclusive, né, a gente vai caminhando para o fim. Então, assim, esse tipo de crítica literária, eu acho que ele tem cada vez menos espaço. Eu não sei como é que eu não sei como a academia hoje lida com essa pressa e com esse volume de informação literária que é produzida a partir dos meios digitais, né? E também tem uma coisa importante, só para encerrando mesmo, Suzana, que a Suzana já está me olhando com cara feia, vai parar de falar ou não vai? Por exemplo, uma coisa que se descobriu
que se Adoro. retomou, que havia uma discussão há um tempo atrás, e a gente sentava numa mesa para falar sobre literatura aí há 10 anos, 15 anos, vamos supor. A primeira pergunta que faziam para nós era assim: quando que o livro de papel vai acabar? Era sempre a pergunta, porque estava surgindo o tablet, estava surgindo esses leitores e tal, e aí descobriu-se que não ia acabar nunca. Por quê? Porque daí as editoras viram que os leitores de literatura eram super conservadores, não liam aqueles livros digitais, né? Os livros digitais eram lidos mais para textos técnicos, acadêmicos, enfim, mas a literatura, a ficção ainda continuava sendo lido no livro de papel. E aí os livros digitais acabaram, tinha lá mas era um número muito irrisório. O que aconteceu? Veio essa maldita pandemia, veio esse negócio avassalador no mundo inteiro, né? Pior para os brasileiros, porque somos guiados pelo... A gente tem que combater, como disse o Haddad, né? A gente combate o vírus e o verme, né? A gente tem dois problemas muito graves no Brasil hoje. Então, a gente morre nas duas pontas, né? E aí descobriu-se que houve uma retomada da leitura dos livros de ficção no digital, né? Então, as editoras, houve um aumento significativo e tal, quer dizer, aí começou a surgir agora os leitores de literatura com maior potência nas plataformas digitais. Então, assim, para onde isso vai dar? Não sei. Quer dizer, eu não sei absolutamente nada, não sei nem porque a Suzana me convidou para falar aqui. Assim, eu só tenho perguntas, incertezas, dúvidas. Sabe sim. Mas é uma situação que a gente está no meio disso tudo, e como a gente está no meio do oceano, né? numa tempestade. A gente está tentando se salvar, no bom sentido, obviamente. Né? Se a gente vai chegar lá no navio e vai olhar depois lá assim, o que aconteceu e tal, não sabemos. Mas a gente vai tentando chegar nesse navio. Eu tenho aqui a obrigação sempre de lembrar o Nuno, tadinho, que o horário, né, é um horário de 1 hora, né? Então a gente já passa voando com esses maravilhosos participantes, os nossos conferencistas, não sei como é que eu vou falar, né? Então, passa voando, né, Nuno? Eu acho que tem espaço para mais uma pergunta a gente tem a difícil tarefa de colocar 1.000 litros de ambrosia num copo de 200 mililitros, que é essa hora que passa rápido, né? Então, queria dizer para o Rogério que eu adoro o rascunho é um pouco um farol hoje na nossa produção crítica e literária, no sentido crítico, né? É maravilhoso. Mas, maravilhoso. Então, parabéns. Deixa uma pergunta aqui que eu vou pedir desculpas, eu estou com todas elas anotadas aqui, organizei aqui, capturei aqui mas eu só posso fazer uma, que tem uma aqui que um pouco ela vale para nossos dois palestrantes aqui, né? E meio que resume esse momento, que é a seguinte: há muitos escritores dando cursos de escrita criativa. Isso tem ajudado o surgimento de novos escritores? Essa pergunta talvez seja mais ancorada com o tema da nossa conversa, então eu vou pedir para vocês fazerem uma breve consideração sobre esse assunto, para a gente poder, então, de fato, encerrar para o próximo, para poder dar encaminhamento à próxima mesa, né? Fica o convite para a gente passar aqui umas 2 horas, o Rogério e Ítalo, junto com o Nuno, para a gente falar mais sobre questões mesmo de literatura e de leitura. Eu acho assim muito importante esse tipo de reflexão. Todas anotadas aqui. Para quem está começando a escrever, para quem já escreve, para quem está dando aula, para todo mundo. Tudo é muito importante. Bom, eu vou responder rapidamente. Eu acho que sim. Eu acho que está cheio de escritor aí, é só ver os inscritos nos concursos, né? Tem muito escritor aí que passou por oficina de escrita criativa. O Rio Grande do Sul é um caso paradigmático, né? Porque depois do Assis Brasil, acho que de todos os escritores gaúchos têm oficinas criativas, e essas oficinas todas criam escritores bastante interessantes. Isso, para mim, está dentro desse movimento que eu estou querendo dizer, né? Quer dizer, um movimento pela escrita. A conquista do direito e da tecnologia da escrita é uma questão colocada. É um movimento mesmo, de cunho mesmo político, cultural, né? Mas ele está associado a essas questões que o Rogério também destacou, que é a própria movimentação política. Tem um ponto que o Rogério destacou que eu acho muito importante falar só numa frase.
que é a diferença do timing, do tempo, né? O tempo da literatura exige uma certa reflexão, e o tempo das redes é o tempo da comunicação, é o tempo do aqui e agora, né? Então, eu, por exemplo, que fiquei viciado em fazer todo dia um post político no Facebook, eu estou agora com um banzo desse tempo mais lento, em que você não espera um leitor ou um seguidor amanhã. Você faz um texto e aquele texto tem uma maturação, né? Então, acho que isso é uma coisa bastante importante, porque o literário tem a ver com essa decantação interna também, né? Tanto dos que escreve quanto do que lê, né? Respondendo rapidamente, até porque daí, quem sabe a Suzana me convida para outro evento, né? Se extrapolar muito, eu falo, não, isso aí eu não convido mais. Mas rapidamente, o surgimento das oficinas, que não é uma novidade, isso existe nos Estados Unidos há muito mais tempo, né? E no Brasil, o Assis Brasil e o Raimundo Carreiro, no Nordeste, né, também, são precursores. E aí, o que acontece? Como há tudo isso que nós falamos, essa grande movimentação da literatura brasileira hoje, em todos os sentidos, né, desse esburoamento das fronteiras, enfim, das redes sociais, da facilidade e tal, e das pessoas comentando cada vez mais sobre livros, os clubes. Uma coisa que nós não comentamos, por exemplo, os clubes de leitura, né? O principal clube de leitura, ontem eu entrei no Instagram da TAG, tem, parece que 790 mil seguidores. Né? Se aqueles 790 mil seguidores daquele clube de leitura forem leitores, já está bom para o Brasil, né? Já é um número absurdo, né, de gente lendo. Né? Mas, enfim, então esses movimentos todos, eles vão para onde? Porque como tem muita gente produzindo, e muita gente precisa da técnica para produzir, chega um momento que a pessoa fala assim, eu escrevo. Não é assim, né? Eu escrevo. Existe todo um processo, um trabalho, primeiro, que é o de leitura, né? Porque antes existia muito escritor que não lia, né? Não estou lendo porque eu estou escrevendo, mas, enfim... que é até uma piada que a gente contava, né? Que as pessoas mais estavam escrevendo, mas não liam, quer dizer, não eram leitores. Então, existe todo um aparato técnico que precisa para se produzir uma boa ficção, e como há toda essa movimentação, é natural que surjam essas oficinas literárias. Parece um movimento natural dentro de tudo isso que a gente vem acompanhando. Eu acho importante porque as oficinas hoje, e com a pandemia, abriu o mundo digital para todo mundo, né? E o surgimento de novas oficinas, assim, é uma coisa estrondosa. Hoje todo mundo praticamente dá oficina, né? Eu tenho uma desculpa que é a brincadeira. Já me convidaram várias vezes para dar oficina, eu falo assim, mas não sei escrever nem para mim, como é que eu vou ensinar alguém, né? Então, assim, essa é a minha desculpa padrão, mas é por pura, acho que uma indolência em relação ao ensino da literatura, até porque eu acho que não consigo passar absolutamente nada para ninguém. Mas é natural que haja esse tipo de movimento, e aí há para todos os gostos, né? Há todos os gostos. Há oficina para todo tipo de autor, para todo tipo de literatura infantil, enfim, poesia, etc. O que os oficineiros dizem, que é muito mais importante do que formar um escritor, é que vários daquelas participantes das oficinas se tornem bons leitores. Porque muitas das pessoas que vão em busca de saber escrever não eram bons leitores e vão se tornar bons leitores, porque as oficinas de escrita normalmente são de leitura, né? Leitura e produção. Né? Então, essas pessoas que fazem a oficina normalmente saem de lá leitores melhores, o que já é uma contribuição para o Brasil absurda. Então, assim, eu defendo muito que surjam oficinas de escrita criativa, assim, a quantidade é avassaladora. Por quê? Porque ali, com certeza, estão se formando bons leitores de literatura. E ler literatura nunca vai fazer mal a ninguém. Talvez ao governo que nos governa, que nos desgoverna nesse momento, mas aí é um problema deles, não nosso. Né? Nós fazemos a nossa parte. Para eles é problema, para nós é a solução. Exatamente. Maravilha! Isso. Eu queria agradecer muito a presença de Ítalo, de Rogério aqui. Foi um pouco mais de uma hora e 15 minutos aqui de excelente convívio, de muita coisa boa sendo dita. E acho que é isso, temos que estender essa conversa, né, Suzana? Temos, já está rolando da literatura, na minha cabeça. Vou propor ao Rogério então... essa articulação e o cenário político, enfim, tudo isso é uma conversa que acho que é bom a gente estender. Mas hoje não dá. Então, passa você, Suzana, para o encerramento. Passa. Muito obrigado. Obrigada, Nuno. Obrigada, Nuno. Obrigada a vocês. Olha, a próxima está chegando aí, a próxima
próxima mesa, que é sobre escrevendo para crianças e jovens, e é com uma autora fantástica, que é a Estela Mares Rezende, com uma obra maravilhosa, premiadíssima, e hoje é um dos nossos grandes nomes. Então, ela vai fazer, a partir de textos dela, ela vai mostrar um pouco dos segredos, como se fosse uma carpintaria, né, do seu próprio texto. Vai ser uma oficina prática, quase uma oficina. Não vai ser porque o tempo é sempre pequeno, essa maratona ela é assim mesmo, é só para dar um gostinho e a gente depois pensar sobre as coisas aqui, né? Queria agradecer, então, Rogério, Ítalo, Nuno, né, nosso parceiro maravilhoso, um poeta incrível, e convidar vocês para toda a programação, sendo que no final temos Viviane Mosé lendo seus poemas, os poemas que marcaram a sua trajetória. Vai ser leitura direta, com uma conversa no final, mas ela vai ler como se estivesse num palco. Tá? Essa é a proposta do nosso concerto de poesia, né, Nuno? Exatamente. Que a gente leva aqui com muito amor aí para vocês. Tá bom? E coloca o sanduíche assim do lado, né? Um sanduíche, uma coisa assim. Eu já até almocei. Bem. Bom. Muito obrigado, Suzana. Obrigado, Nuno. Beijo. Ítalo, foi um prazer revê-lo, mesmo que virtualmente. Um grande abraço. Um abraço. Nuno, Rogério, Suzana e todos os demais. Valeu, Um abração. abraço. Obrigado. Abraços. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Tchau.